Olá, seja bem-vindo ao Curtas Matemáticos. Hoje nós vamos falar sobre os conjuntos numéricos. Se você é aluno do ensino médio, se preparando para a faculdade, ou se você já está cursando o Cálculo 1, com certeza já ouviu seu professor se referir várias vezes aos conjuntos dos números reais, dos inteiros ou dos irracionais, por exemplo. Então vamos tentar entender bem os conjuntos numéricos para que esse assunto se torne mais instintivo e fácil de se trabalhar. Os conjuntos numéricos mais comuns são os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. O conjunto dos naturais, que é representado pela letra N, corresponde aos números sem casas decimais. São esses números que nós usamos para contar as coisas. Por exemplo, o 0, 1, 2, o 3, o 4 e assim por diante. Esses números surgiram quando povos antigos passaram a fazer a contagem das ovelhas que possuíam em seus rebanhos. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Ele é constituído pelos números naturais e também pelos números negativos inteiros. Os sinais de positivo e negativo começaram a ser utilizados quando houve a necessidade de os comerciantes representarem lucros ou prejuízos em seus negócios. O símbolo de positivo indicava lucro e o símbolo de negativo, prejuízo. O conjunto dos números racionais, como o próprio nome sugere, corresponde aos números que podem ser representados por uma razão de dois números inteiros, A e B, ou seja, uma fração A sobre B com B diferente de zero. E esse conjunto é representado pela letra Q. A necessidade de representar partes de um inteiro desencadeou o surgimento dos números racionais. No Antigo Egito, quando era necessário demarcar os lotes para cada proprietário plantar, geralmente a medição não dava o número inteiro de vezes da corda que era utilizada para medir. E isso levou à utilização de frações. Por outro lado, quando o número não pode ser representado por uma razão de dois números inteiros, ele pertence ao conjunto dos números irracionais. Em alguns livros de matemática, esse conjunto é representado pela letra I. Esses números apresentam infinitas casas decimais e não têm periodicidade. Um exemplo muito conhecido é o número π, que é uma proporção numérica que tem origem na razão entre o perímetro de uma circunferência e seu diâmetro. A união do conjunto dos racionais com dos irracionais é o conjunto dos números reais, ou seja, todos os números pertencentes a algum dos conjuntos que comentamos também faz parte do conjunto dos reais. Esse conjunto é representado pela letra R. Existe um conjunto ainda maior que o dos números reais, que é o conjunto dos números complexos. Mas esse é um assunto que nós vamos abordar em um outro vídeo. Como você pôde perceber, os números são organizados em diferentes conjuntos de acordo com as propriedades que possuem em comum. Isso é muito importante porque esses conceitos são aplicados em vários ramos da matemática. Por exemplo, no estudo de funções, o conhecimento dos conjuntos numéricos e suas características é essencial quando queremos determinar os conjuntos domínio e imagem. Comece a observar mais as características dos números para que dessa forma você identifique facilmente o conjunto ao qual eles pertencem. Aproveite as nossas dicas e até o próximo Curta Matemático. Thank you.